Meus queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos e uma pergunta pessoal, onde ele diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta que temos estudado aos domingos, ainda merece a nossa consideração nesta noite, porque eu havia sugerido a cada um de nós que meditássemos nessa pergunta ao longo dessa semana: quem é Jesus Cristo para você? Porque a verdade é que todas as pessoas têm uma opinião sobre Jesus Cristo. Uns formulam essa resposta considerando aquilo que podem ver, aquilo que podem tocar e aquilo que pode ser confirmado pela experiência do homem. Outros se apoiam numa visão superficial da religião. E Jesus havia perguntado: o que os homens dizem a meu respeito? Mas ele quis mostrar para os seus discípulos, nesta pergunta do versículo 15, que essa pergunta merecia uma resposta pessoal. Tudo bem, uns pensam que eu sou João, outros pensam que eu sou Elias e um dos profetas. Isso é o que os homens pensam a meu respeito. E vocês? O que vocês pensam? Quem vós dizeis que eu sou? E é essa pergunta que precisamos considerar nessa noite. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Porque essa pergunta, como eu disse, requer uma resposta pessoal, uma resposta sua. Não importa o que os outros pensam. Importa para Cristo o que você pensa e como você reage a essa informação. Portanto, considerando essa pergunta pessoal feita por Cristo: e vós quem dizeis que eu sou? Eu gostaria que todos nós entendêssemos nessa noite qual a importância dessa definição para as nossas vidas. Quem é Jesus Cristo? Porque conhecer a Cristo mostra que tipo de relacionamento nós temos com Ele. Se o nosso relacionamento é profundo, é um relacionamento superficial. É como perguntar: quem é o Yarla para você? Quem é o Yarla para você? E talvez você diga: a esposa do pastor. Isso mostra que talvez você não conhece ainda muito bem quem é a Yarla. E o mesmo a respeito de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? Quanto mais próximo for o seu relacionamento com Cristo, mais profundo será o seu conhecimento a respeito dele, e maior será a sua fé. Por isso é importante conhecermos a Cristo, e conhecermos de forma profunda, porque esta é a vontade de Deus, que possamos nesta noite conhecer um pouco mais da pessoa de Jesus Cristo, como bem manda a palavra de Deus em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. É fato que ali estava falando de Deus, o Deus que libertou o seu povo, que havia permitido ao seu povo passar por uma situação difícil. O mesmo Deus que permitiu o povo ficar enfermo, diz Oséias, é o Deus que iria providenciar a cura. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e sabemos que Jesus Cristo não era apenas um homem, Ele era também Deus. Ele e o Pai são apenas um. E não é à toa que Pedro então disse que devemos, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é nosso dever conhecer um pouco mais o Senhor Jesus Cristo, conhecer e prosseguir conhecendo quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já eu adianto para você que vale a pena conhecer a Jesus Cristo. E é isso que eu quero enfatizar nesta noite: vale a pena conhecer a Jesus Cristo. Vale a pena conhecer a Jesus Cristo porque, conhecendo a Cristo, e quanto mais você conhece de Cristo, mais você descobre que Jesus Cristo é o único que pode preencher o vazio do seu coração. Eu vou repetir: quanto mais você conhece a Cristo, mais você percebe e descobre que Jesus Cristo é o único que pode preencher o vazio do seu coração.
E isso nós enxergamos na palavra de Deus, baseado nessa declaração: quem é Cristo para você? E é importante conhecê-lo. E se você o conhecer, você vai descobrir que Ele é o único que pode preencher o vazio da sua vida. Ao longo do ministério de Cristo, o período em que Ele esteve aqui conosco, ministrando ali diante dos seus discípulos, 3 anos e meio, Ele se deparou com diversos tipos de pessoas. E algumas dessas pessoas com as quais Jesus lidou, estavam levando uma vida de insatisfação. Parece que estavam procurando na vida alguma coisa que preenchesse o vazio do seu coração, mas por mais que elas buscassem nesta vida algo que preenchesse este vazio, nada era suficiente. O vazio permanecia. Era como dizem, um buraco negro. Nada supre este vazio. E assim Jesus Cristo se deparou com muitas e muitas pessoas que passaram por essa realidade. Quanto mais procuravam preencher o vazio do seu coração, mais percebiam que o vazio continuava cada vez maior. Aquela sensação horrível de que não importa o quanto você faça, não importa o que você busque nesta vida, sempre está faltando algo. Sempre está faltando alguma coisa. Então não é à toa que nos evangelhos nós vemos o registro da história de muitas pessoas que procuraram satisfação, procuraram preencher o vazio presente no seu coração com as coisas deste mundo. Podemos ver inicialmente o caso da mulher samaritana, no Evangelho de João capítulo 4. Ela tinha uma necessidade, e Jesus sabia disso. Diz que lá ia Jesus passando por aquela região junto com os seus discípulos, quando Jesus, de forma deliberada, ele parou na boca do poço. Ele sabia o que estava para acontecer. Sendo Deus, ele sabia de todas as coisas. E ele sabia que ali ele ia encontrar uma mulher que tinha uma necessidade presente no seu coração, um vazio, que ela procurou de diversas maneiras preencher, mas não encontrou. Evangelho de João capítulo 4. Podemos ver ali a partir do versículo 10 e 18 a conversa que ela estava tendo com Jesus Cristo a respeito deste vazio, porque Jesus se aproxima dessa mulher e ele faz uma pergunta simples, ou melhor, ele faz um pedido simples, não uma pergunta, mas um pedido: me dá um pouco de água. Você pode me dar água? E essa simples pergunta surpreendeu aquela mulher, deixou ela admirada, porque os judeus não se falavam com os samaritanos. Havia algo de diferente na pessoa de Jesus Cristo que ela não conseguia entender. Ela podia ver, mas não entendia. Então a mulher questiona: mas sendo o Senhor judeu, por que me pede água? Então replicou Jesus, versículo 10: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? Dá-me de beber. Tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondendo então ela, disse: Senhor, tu não tens com que tirar essa água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens esta água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe então Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aí percebemos que Jesus estava falando de algo espiritual, e aquela mulher ainda continuava preocupada com coisas materiais. Matar a sede seria bom. Imagina nunca mais vir até essa fonte, caminhar o tanto que caminhava, carregar o jarro sobre a cabeça.
Então Jesus mostra que ela tinha uma necessidade ainda maior que ela não percebia. Jesus disse: vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que essa mulher respondeu: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto que disseste é verdade. Talvez você não tenha percebido, mas a necessidade dessa mulher não era de água. E Jesus estava mostrando exatamente isso. Essa mulher tinha uma necessidade dentro do seu coração, que ela havia procurado por meios humanos preencher. Talvez ela tenha depositado na família a esperança de suprir o vazio do seu coração, como muitos jovens. Acredito que casar-se vai ser a solução para a sua vida, e vai preencher tudo aquilo que falta. Tem até alguns que gostam de declarar isso: você é tudo que preenche a minha vida. Aquela mulher havia tentado. Jesus Cristo mostra para ela que ela tinha procurado no casamento suprir uma necessidade presente no seu coração. Ela já havia tido 5 maridos, mas isso não preencheu o vazio presente no seu coração. E o último com quem ela estava nem era seu marido. E assim há muitas pessoas como essa mulher, preocupada com as coisas materiais ou tentando suprir a carência do seu coração por meios humanos, sem perceber que o único que pode preencher o vazio do seu coração é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo continuou tendo essa conversa com a mulher, e o que ele disse mudou a sua vida e preencheu o seu coração. Você pode notar do versículo 26 até o versículo 30, disse-lhe Jesus: eu sou aquele que fala contigo. Em outras palavras, tudo aquilo que você precisa sou eu. Neste ponto então chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que estava conversando com ela? Quanto à mulher, e aí nós percebemos que Jesus Cristo preencheu naquele momento, com aquela conversa, o vazio presente no seu coração. Neste ponto, aquela mulher deixou o seu cântaro e foi até a cidade. E disse então àqueles homens: vinde comigo e vede, há um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura que ele não é o Cristo? Em Mateus 16, Pedro afirma isso: sim, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A conversa e o encontro que aquela mulher teve com Cristo preencheu finalmente o vazio presente no seu coração. De tal maneira saiu satisfeita que ela até deixou para trás aquilo que era importante do ponto de vista humano, o seu cântaro e a água. Ficou tudo para trás. Não fazia mais diferença. O importante era poder compartilhar agora a satisfação que havia tomado conta do seu coração com outras pessoas. E assim saiu aquela mulher, com seu coração cheio da presença de Cristo, satisfeita, feliz, para compartilhar as boas novas com seus parentes, amigos e vizinhos, com o povo da cidade na qual ela morava. E o impressionante é que ela fez exatamente isso, e aquela multidão veio para descobrir o que havia mudado na vida daquela mulher. Todos ficaram admirados. Muitos, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, simplesmente porque viram a mudança que aconteceu na vida dela. Não posso afirmar todas as mudanças que ocorreram,
Se ela era uma pessoa triste, abatida, e agora se tornou uma pessoa feliz, não sei lhe dizer. Mas eu sei que a mudança que aconteceu foi suficiente para todos perceberem e crerem. Eles creram. Em virtude do testemunho da mulher, a mudança que aconteceu na sua vida e do que ela estava anunciando, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali com eles 2 dias. E 2 dias foram suficientes para alcançar e transformar ainda muitas vidas. Muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam então à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquilo que eles estavam buscando, a necessidade presente no seu coração, estava sendo suprida pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso conhecer Jesus Cristo é importante. Nos faz perceber que Ele é o único que pode preencher o vazio presente no nosso coração. Ele é o único que pode saciar a sede da nossa alma. E era o que Ele estava apresentando àquela mulher: eu sou a água viva, que sacia a sede. Mas Ele não é apenas a água viva que sacia a sede da nossa alma. Ainda aqui no Evangelho de João capítulo 6, descobrimos que Jesus também é o pão que sacia a fome do nosso coração. Por isso, de forma resumida, Jesus é o único que pode preencher o vazio das nossas vidas. João capítulo 6 narra o momento em que Jesus multiplicou os pães para alimentar aquela multidão que o estava seguindo no deserto. E depois que Jesus multiplicou os pães, Ele tomou um barco junto com seus discípulos e passou para outra margem. E diz o texto que uma multidão foi atrás de Jesus Cristo, mas uma multidão que estava equivocada, achando que Cristo poderia preencher as suas necessidades materiais. Mais uma vez, o povo enganado. Jesus apresentando coisas espirituais e o povo pensando em coisas materiais. E é incrível a semelhança dessa multidão indo atrás de Jesus Cristo com as multidões que vão atrás de Cristo apenas para suprir coisas materiais. A abundância das coisas desta vida, bens materiais, não entenderam nada da mensagem de Jesus Cristo. Versículo 26 e 27, você pode notar aqui que Jesus é quem mostra para aquela multidão que eles estavam preocupados apenas com as coisas desta terra, deste mundo, e esquecendo daquilo que era mais importante. Tendo então encontrado o mestre, perguntaram ao Senhor: como foi que o Senhor chegou aqui? Então Jesus disse: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Imagina ter do seu lado alguém que pode dar comida sem você precisar trabalhar. E assim caminha a humanidade. Os homens procurando só alguém que possa dar o que eles querem sem nenhum tipo de esforço. E aí Jesus diz que há algo mais importante, versículo 27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Sim, trabalhai por algo que é eterno, não por aquilo que é passageiro. Vocês têm de fato uma necessidade, um anseio presente no coração de vocês, mas vocês estão direcionando este anseio na direção errada. É o que Jesus diz. Então eles passam a questionar Jesus Cristo sobre que obras ele poderia fazer para mostrar que a necessidade deles era diferente.
Porque quando os pais deles caminharam do deserto, Moisés, assim disse o povo, lhes deu um pão que vinha do céu, o maná. E Jesus então enfatiza que este pão não foi Moisés quem deu. Nota bem aí, versículo 30 até o 34. Então lhe disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti, que você é tudo aquilo que nós precisamos? Quais são os teus feitos? Porque os nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Então replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mais uma vez, assim como a mulher samaritana, apenas pensando nas suas necessidades do momento, passageiras, coisas banais, fúteis. E a resposta de Jesus neste momento surpreende a todos, porque ele olha para essa multidão, versículo 35, e diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus passa a discorrer sobre a necessidade de ter Cristo na sua vida, porque Cristo satisfaz. O pão você come, e assim que ele acaba, você volta a sentir fome. Ou nesse período de pandemia nem precisa acabar o pão, você terminou de jantar e já está pensando no lanchinho da noite. Mas Jesus Cristo está dizendo: eu vim para oferecer algo maior para vocês, a satisfação completa para as suas vidas. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu vou preencher o vazio presente nas vossas vidas, no vosso coração e na vossa alma. Eu vou preencher esse vazio. Mas assim como a resposta de Jesus Cristo surpreendeu aquela multidão, a reação da multidão também nos surpreende. Também nos surpreende, porque Jesus estava apresentando ali ele como aquele que podia suprir a necessidade daquele povo. E João 6, versículo 66, diz como foi que o povo reagiu. E à vista disso, do discurso de Jesus Cristo e do que Jesus estava apresentando para eles, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? O abandonaram, viraram as costas e foram embora. Muitos já não andavam mais com ele, já que Jesus não ia dar aquilo que eles queriam, as coisas deste mundo, já que Jesus não ia satisfazer todos os desejos do seu coração, posses, prosperidade, então eles viraram as costas e abandonaram Cristo, e já não andavam mais com ele. É triste ver quantas pessoas, assim como essa multidão, anda perto de Jesus Cristo apenas preocupado com as coisas deste mundo, e esquecendo que a satisfação que ele oferece é completa, não nas coisas deste mundo, mas independente das coisas deste mundo. É poder viver, como disse Paulo, contente em toda e qualquer situação, não importa qual seja. O que importa é saber que Cristo está presente na sua vida. Como diz aquele corinho, satisfação. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto
Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Não vou cantar, não, fique tranquilo, deixe isso para outra ocasião, mas é bom lembrar que a nossa satisfação está em Cristo, e era o que aquela multidão não havia entendido. Então Jesus olha diante de tudo isso, aquela multidão que vira as costas, o abandona e não anda mais com ele, ele se volta para os seus discípulos para ver se pelo menos os seus discípulos aprenderam alguma coisa. Versículos 67 a 69. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos, ir embora como eles foram? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se tu tens, e só tu tens, as palavras da vida eterna? Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus é o único que satisfaz as nossas almas, e o único que preenche o vazio presente nos nossos corações. Vemos na Bíblia muitas pessoas procurando preencher o vazio presente no seu coração, motivadas por suas necessidades. Alguns, como a mulher samaritana, achando que sua necessidade era uma família, alguém que acolhesse, um companheiro para a vida. Havia tentado pelo menos 5 vezes e não deu certo, e talvez até com esse sexto, que ainda não era seu marido, ela estava pensando se valia a pena seguir adiante. Ali estava aquela multidão, achando que a satisfação era ter alguém que lhe desse tudo aquilo que eles queriam, desejavam. Alguns, na Bíblia você vai ver achando que a satisfação e a maneira de preencher o vazio da sua alma, tudo aquilo que eles precisam é ser curados por Deus. Porque você já deve ter ouvido alguém falar, ou usar essa expressão, tendo saúde, é tudo aquilo que a gente precisa. Já ouviu? Tendo saúde vai tudo bem. O triste é que isso não é verdade, porque você vai encontrar muitas pessoas gozando de uma saúde perfeita, e vai perceber que mesmo tendo uma saúde perfeita, mesmo assim, elas ainda não são felizes, não estão satisfeitas, ainda estão procurando algo para preencher a sua vida. E talvez por causa disso são induzidas a crer, como alguns outros, que ter o que comer, beber e onde dormir já será suficiente. O tal sonho da casa própria. A hora que eu tiver minha casa, aí sim eu vou ser feliz. Mas mais uma vez eu pergunto, quantas pessoas conseguiram realizar o sonho da casa própria, comprar um carro, ter o que gosta dentro da geladeira, e mesmo assim ainda não é feliz, não está satisfeita, sente que está faltando algo na sua vida, está, como diz Salomão, correndo atrás do vento, nunca alcança a satisfação completa da sua vida. E nós poderíamos fazer aqui uma lista imensa de situações onde o homem acha que vai encontrar o que falta na sua vida. Uma lista imensa. Todos os sonhos dos homens. A mulher dos sonhos, o marido dos sonhos, o emprego dos sonhos, o diploma e o status dos sonhos, a moradia dos seus sonhos, e mesmo assim ter tudo isso e ainda perceber que falta
muito dentro do seu coração. Mas o que importa nesta noite não é a atitude dessas pessoas, mas a sua. Porque é o que Jesus estava exigindo dos seus discípulos, uma resposta pessoal. Quem vós dizeis que eu sou? E é claro que isso merece uma consideração da sua parte. Como está a sua situação? Será que você também está insatisfeito com a sua vida? Será que você também não é uma dessas pessoas que está insatisfeito com a sua vida? Nunca está contente com o que tem? E não estou falando de posses, de tudo que você tem: o emprego, a casa, a família. Será que você também não é uma dessas pessoas, depositando nestas coisas a esperança de preencher o vazio no seu coração? Será que você também não está sentindo que falta algo na sua vida? Não importa o quanto você faça e o quanto você conquiste, parece que ainda está faltando algo na sua vida. Será que você é capaz de admitir que há um vazio presente no seu coração? O que nós vimos aqui é que tanto a mulher samaritana quanto os discípulos, eles aprenderam que Jesus Cristo é o único que pode preencher o vazio dos nossos corações. Ele é o pão da vida, Ele é a água viva que desceu dos céus, que satisfaz a jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, Ele é aquele que satisfaz, Jesus Cristo é aquele que satisfaz ao mesmo tempo a sede da alma e a fome presente no nosso coração. Portanto, conhecer a Cristo pode fazer toda a diferença na sua vida. Deveria levar você a tomar a decisão certa, a decisão que Jesus orientou aquela multidão a fazer. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Mas que muitos não ouviram e rejeitaram. E eu espero que nesta noite você não seja um desses a rejeitar o único que pode preencher o vazio do seu coração. No último dia, o grande dia da festa, João capítulo 7, versículo 37. Levantando-se Jesus, exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Foi exatamente o que ele ofereceu para a mulher samaritana: água viva. Foi exatamente o que ele ofereceu para aquela multidão: o preenchimento do seu coração vazio. E conhecer a Cristo como nosso Senhor deveria levá-lo de fato a tomar a decisão certa. Como disse ele: se alguém tem sede, venha a mim. E se você é capaz de reconhecer que há um vazio presente no seu coração, e se você consegue entender que Jesus Cristo é o único que pode preencher esse vazio, então faça o que ele disse: vem para Jesus Cristo. Entregue nessa noite a sua vida a Jesus. Não deixe escapar esta oportunidade, porque não há outro que possa de fato trazer satisfação completa para a sua vida. Não há nenhum outro que possa fazer, só Jesus Cristo. Por isso, não deixe nesta noite a oportunidade, qual água, escorrer pelos seus dedos. Não deixe. A mulher samaritana preferiu deixar o cântaro
e a água para trás, e encontrar em Cristo satisfação para a sua vida. Assim foram os discípulos: Senhor, tudo nós deixamos por amor de Ti. Para quem nós iremos se só Tu tens as palavras da vida eterna? Vale a pena conhecer a Cristo. Vale a pena porque, conhecendo a Cristo, nós descobrimos não apenas que Jesus Cristo é o único que pode preencher o vazio do nosso coração, mas descobrimos também que Jesus é o único que estará sempre do nosso lado. Descobrimos, conhecendo a Cristo, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Cristo, descobrimos que Ele não é apenas o único que preenche o vazio do nosso coração, mas Ele também é o único que estará sempre do nosso lado. Porque ao longo do ministério de Jesus, Ele não apenas lidou com pessoas que estavam vivendo uma insatisfação na sua vida, sentindo o seu coração vazio, mas Ele lidou também com pessoas solitárias, pessoas que se sentiam abandonadas, desprezadas, ignoradas no meio da sociedade. Significa que elas estavam cercadas por pessoas e mesmo assim estavam se sentindo sozinhas, desamparadas. Você lê os evangelhos e vê Jesus Cristo lidando com paralíticos, como o paralítico descrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 6 a 9, eu não vou ler, só apenas citar, onde Jesus se aproxima e pergunta se ele deseja ser curado. E ele diz: sim, eu desejo ser curado, mas eu estou aqui na beira do poço, e quando o anjo vem e toca nas águas, eu tento ir para lá, não tenho ninguém que me coloque dentro do tanque, não tenho ninguém para me ajudar, não tenho ninguém do meu lado, ninguém que possa me socorrer. A verdade é que Jesus Cristo lidou com muitos paralíticos. Houve um que teve 4 bons amigos que o desceram pelo telhado. Tiveram a ousadia, vendo Jesus dentro da casa, cercado por uma grande multidão, a ousadia de subir, levando a maca para cima do telhado, abrir o telhado e descer a maca no meio do salão. Mas este paralítico especial, no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 6 a 9, ele diz: eu não tenho ninguém que me possa me pôr dentro do tanque, e por isso nada acontece na minha vida. Eu não tenho ninguém que me ajude. Mas ele encontrou em Jesus Cristo alguém que estava disposto a estar do seu lado. Jesus Cristo olha para ele e diz: levanta, toma o teu leito e anda. E ele o fez. E isso era num dia de sábado. Ninguém se importou com a situação daquele paralítico, enquanto estava ali, deitado, paralisado em cima de uma maca, mas se preocuparam depois que foi curado por Cristo. É incrível. Mas Jesus Cristo lidou com paralíticos como ele lidou com leprosos. Em Lucas 17, versículos de 1 a 19, diz que Jesus estava andando por aquela região junto com seus discípulos, quando ele se deparou com 10 leprosos que estavam à distância, porque os leprosos não podiam viver no meio da sociedade. A lepra era uma doença contagiosa, eles tinham que ficar isolados no campo, e se alguém se aproximasse, eles tinham que gritar: leproso, leproso, ou melhor, imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse. Era uma situação triste. Sentir que você estava enfermo, doente, aquela doença estava consumindo a sua vida, e você não podia estar do lado de quem você ama, isolado no campo. Mas aí estavam os 10 leprosos, clamando imundo para todos que passavam ao seu redor. E eles se voltam para Jesus Cristo, clamando por sua misericórdia.
E Jesus Cristo simplesmente diz para eles: vão e se apresentem aos sacerdotes. E eles foram. E antes que chegasse ao sacerdote, parece que um olhou para o outro e ficaram surpresos. Estavam curados. O que eles fizeram? Nada. Apenas creram. Mas ali estava Jesus Cristo, estendendo a sua mão para socorrê-los. E o triste dessa história é que depois que os leprosos são curados e vão embora, apenas um volta para agradecer, e era samaritano, desprezado pelos judeus, tratado como um cão, um cachorro, valia nada. Mas Jesus Cristo olhou e teve misericórdia. Vemos Jesus lidando com os publicanos, como o texto que nós lemos durante o culto de Lucas 19, de 1 a 10, onde Jesus se encontra com Zaqueu, do lado de fora da multidão. Nem sequer deram passagem para ele. Pequeno, desprezado, ignorado, se sentindo abandonado, ele corre, sobe numa árvore para ver Jesus Cristo passar por ali. E para sua surpresa, Jesus Cristo olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Zaqueu era um homem rico, ele tinha muitos amigos da onça, pessoas que estavam do seu lado apenas por causa do que ele podia oferecer, mas nenhum amigo de verdade. E é por isso que a atitude de Jesus Cristo tocou de forma tão profunda o seu coração, porque Jesus Cristo foi o único que se aproximou sem ter interesse nenhum naquilo que Zaqueu tinha. Ele ofereceu sua amizade. Se ele soubesse onde é que ele está entrando, ele não faria isso. Mas Jesus Cristo disse: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus lidou com paralíticos, leprosos, publicanos, endemoniados, como Lucas descreve ali, um endemoniado que vivia no meio dos sepulcros, isolado da sociedade, morando no cemitério. E as pessoas, quando viam, a única coisa que faziam era tentar acorrentá-lo, mantê-lo preso e afastado de todos. E Jesus é o único que se aproxima. Os demônios reconhecem que ele é o Filho de Deus. Mas Jesus tem compaixão daquele homem, que há tanto tempo, como descreve Lucas, vivia de tal maneira abandonado que nem roupa vestia, e não tinha ninguém por perto. Mas mais uma vez, Jesus Cristo estendeu a mão. Os demônios, que eram uma legião, foram lançados nos porcos, e os porcos precipício abaixo. E quantos ficaram felizes por aquele homem que foi curado? Não, ninguém. Estavam todos preocupados com os porcos, que era considerado uma carne impura, imunda para os judeus, mas estavam mais preocupados com uma carne imunda que não podiam comer, tão preocupados com os porcos que não conseguiram enxergar que Jesus Cristo estava oferecendo ali a sua amizade. Assim como Jesus lidou com paralíticos, leprosos, publicanos, endemoniados, ele também lidou com cegos,
como o cego de nascença descrito em João capítulo 9, que estava abandonado na porta do templo todos os dias para pedir esmola. Alguém ia, levava e deixava ele lá. E é esse último caso que eu gostaria de considerar nessa noite. Porque depois de haver curado aquele cego de nascença, curou porque os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais para ele nascer cego? E Jesus Cristo disse: nem ele nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse o poder de Deus, a grandeza de Deus. E mais uma vez, lá estava aquele grupo de pessoas que não se importa com ninguém, apenas se alguém está tendo mais destaque do que eles. Os fariseus começam a confrontar Jesus Cristo e aquele próprio cego por causa do que havia acontecido, que foi especialmente no dia de sábado. As pessoas valorizam tantas coisas banais, bobas, que não percebem aquilo que realmente importa. Foram incapazes de enxergar o que estava diante de seus olhos. Jesus Cristo chama de cegos. E nós sabemos que o pior cego é aquele que não quer ver o que está diante dos seus olhos. E você vai ser um cego se você não conseguir enxergar que Jesus Cristo é o único que pode preencher o vazio do seu coração e que é o único que estará também do seu lado. O único que vai estar do seu lado para todo sempre. Jesus foi o único que estava realmente preocupado, e preocupado sinceramente com a situação daquele homem cego de nascença. Fez lodo, colocou nos seus olhos, ele se banhou e foi curado. E agora então, diante dessa multidão e diante de todo o questionamento promovido pelos fariseus, multidão, diga-se de passagem, que talvez procurando se sentir acolhida, fazer parte de um grupo, e estavam seguindo falsos mestres, falsos cristos, falsas doutrinas, assim como há muitas pessoas que são religiosas simplesmente por poder se sentir acolhida, fazendo parte de alguma coisa, e mesmo no meio da multidão ainda se sente só. Então, no meio desta multidão e diante desta multidão, ao ser questionado por tudo que havia feito, Jesus se apresenta como sendo o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Como bom pastor, Jesus Cristo estava disposto a dar a sua vida por suas ovelhas, aqueles que o seguem, seus discípulos. Como bom pastor, Jesus não iria abandoná-las nos momentos difíceis. Versículo 12 diz assim: o mercenário, aquele que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê vir o lobo, ele vê que o lobo está vindo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo vem e arrebata as ovelhas, dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado nenhum das ovelhas. E com essas palavras, Jesus Cristo estava se apresentando como um bom pastor, que não apenas estava disposto a dar sua vida por suas ovelhas, mas não iria abandoná-las nos momentos difíceis, quando vê os lobos. Quando a situação aperta, ele estaria ali como um bom pastor, pronto para protegê-las, cuidando das suas vidas.
estaria disposto a conhecê-las de forma profunda, não de maneira superficial. Conhecer e se fazer conhecido. Versículo 13 diz assim: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele estava disposto a conhecer e ser conhecido. Eu estou disposto. Elas me conhecem e eu as conheço. E a ideia de conhecimento aqui não é apenas saber quem é conhecer de forma profunda. E ele estava como um bom pastor, disposto a acompanhá-las durante toda a jornada da sua vida e garantir a essas ovelhas, as suas ovelhas, um futuro eterno. Versículo 16 diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em outras palavras, eu vou na frente mostrando o caminho. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele estava garantindo o futuro das suas ovelhas, como bom pastor, como aquele que nunca nos abandona e que estará sempre do nosso lado. Ele estava dizendo àquela multidão que estava disposto, como bom pastor, a dar a sua vida, a estar do lado dos seus discípulos nos momentos difíceis, a cuidar cada dia, para que eles estejam protegidos de todo mal, a conhecê-los de forma profunda, a acompanhá-los na jornada da sua vida, caminhando do seu lado, com eles nessa jornada, e garantir para eles um futuro eterno. Eles dão a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se você, eu posso garantir para você, pelo que a palavra de Deus nos diz, que se você neste momento tomar a decisão certa de se tornar uma das ovelhas de Cristo, ouvindo a sua voz, você descobrirá que em Cristo você não terá apenas um bom pastor ao teu lado, mas o melhor de todos os amigos, aquele que nunca te abandona. Porque ainda aqui em João capítulo 15, a partir do versículo 12 ao versículo 15, Jesus diz assim aos seus discípulos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E era o que Jesus estava pronto a fazer, dar a sua vida pelos seus discípulos, aqueles a quem ele chamou de amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, não, vocês não são meus servos escravos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu não quero vocês para serem meus escravos, eu quero fazer de vocês meus amigos. E foi por isso que, por meio da morte de Jesus Cristo, ele derrubou a parede que nos separava de Deus, a inimizade, e fez de nós um só povo. Deixe Cristo ser o seu melhor amigo. Deixe Jesus Cristo acabar de uma vez por todas
com a solidão presente no seu coração. Você não precisa estar no meio da multidão e continuar se sentindo sozinho. Você pode ter do seu lado aquele que vai estar com você todos os dias da sua vida. Todos os dias. Foi o que ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Mateus 28, ao dar aos discípulos a responsabilidade de ir por todo mundo pregar o Evangelho, ele diz: façam isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, mais uma vez, eu afirmo nesta noite: vale a pena conhecer Jesus Cristo. Vale a pena. Vale a pena porque, conhecendo a Cristo, nós descobrimos que Ele é o único que pode preencher o vazio presente no nosso coração. Conhecendo a Cristo e prosseguindo em conhecer, nós descobrimos que Ele não é apenas o único que pode preencher o vazio do nosso coração. Ele também é o único que vai estar sempre do nosso lado. Não importa qual seja a situação, Ele estará do nosso lado. Não importa quão grandes sejam as tempestades que estejamos enfrentando, Ele estará do nosso lado. Eu gostaria de continuar neste assunto e pretendo continuar na próxima semana. Mas por hoje, precisamos guardar no nosso coração a certeza de que vale a pena conhecer a Cristo. Vale a pena. Vale a pena encontrar em Cristo o alívio e a satisfação para as nossas almas. E vale a pena encontrar em Cristo o fim definitivo para a solidão presente no nosso coração. Que possamos, de hoje em diante, crescer e continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Que Deus nos abençoe.